Você já ouviu falar na tigresa que comeu mais de 436 pessoas? Fica aí pra ver. Bom, galera, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que eu vi do biólogo Henrique, nosso Kratos da biologia, e tentar entender o que ele falou, porque tem uma coisinha que eu discordo dele. Geralmente eu concordo, mas nisso aí eu discordo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Com o clássico A Sombra e a Escuridão. Ótimo filme pra você ver, cara, é Bom maravilhoso, mesmo. tenso, muito sombrio, dá medo e é maravilhoso, com Val Kilmer e Michael Douglas, cara. É o filme que dá origem a toda essa história aí hollywoodiana, da onde você tem, claro, a lenda que já existia dos leões de Sabo, que teriam matado mais de 135 pessoas. Veja, eles estavam passando uma estrada de ferro na África, meu irmão. Você tem hipopótamo que mata pessoas, elefante mata pessoas, leão mata pessoas, peste, parasita, cólera e tudo mais. Mas a culpa ficou em 2 leões sem jubas e com um dente ferrado. E o pior de tudo, quando você vai ler o artigo científico que analisa, o artigo ele parte do pressuposto de que, sim, eles mataram, sim. Ah, leões comedores de gente, ponto, só isso que fala o artigo. Analisando, eles Não é têm só isso, não. vantagens. Matar 135 pessoas, mas não mesmo. E o caçador foi lá e matou 2 leões, que pra mim, 2 leões vagabundos que podem ter atacado pessoas, justamente porque leões com dente, né, brocado, eles realmente, ao invés de caçar presas, podem preferir pessoas, comer uma vez, vai querer comer de novo, mas não deve ter matado aí mais que 2 pessoas. Pronto. Todos aqueles restantes que morreram, tá tudo resolvido por causa de 2 leões, sem juba, baixíssima testosterona, com problema de pele e dentário, e pronto. 135 pessoas aqui, ó, o caçador, né? Mas enfim, não importa. O filme é bom pra caramba. Faz de conta que a história realmente é real. Eu duvido. Sei que vai ter um monte de hater falando que, mas enfim, não é real essa história. Porém, eles mataram pessoas, isso é verdade. Filme muito bom mesmo. Bom, em que eu discordo do Henrique, né? Existem algumas coisas que faz sentido, né? Um monte de gente no meio da África, lá tem, mosquito que mata gente, lá tem muito bicho, né? É um dos únicos locais que ainda conserva boa parte da megafauna que evoluiu junto com o ser humano, então a megafauna aprendeu a lidar com o ser humano muito melhor do que em outros locais. De fato, tem muito bicho que pode matar pessoas. E a gente sabe, eu sei, que andando aí pelo Brasil e ouvindo histórias, que se existe uma coisa que é muito comum são essas lendas, né? Então a pessoa sumiu, a onça comeu. Lá devia ser assim também, né? 135 pessoas, acho que 136 ele fala, né? 135, enfim, é um número superestimado pra caramba. Acho que muito por conta disso, né? Por conta dessa lenda que se criou, pessoas que sumiam e atribuíam ao leão e tudo mais. Mas eu acho legal falar, sim, que foi mais do que 2 pessoas, Henrique. A gente tem, além dos documentos que falam, que bota a estimativa lá em cima, a gente tem documentos mais fidedignos que colocam aí em 20 e poucas pessoas. E tem um estudo isotópico. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um pelo do leão, esses leões estão lá nos Estados Unidos, no museu lá dos Estados Unidos. Então você pode ver esses 2 leões lá, os leões de Salves. De fato, são exatamente isso que o Henrique falou, são leões estranhões, né? São meio raquíticos, sem juba, apesar que tem o processo de taxidermia também, que muda um pouco, né? Não é exatamente como eles eram. Esses estudos isotópicos do pelo, que você consegue ver os componentes químicos consumidos por aquele animal ao longo do crescimento desse pelo lá, que tem um período específico, mostrou que é bem mais que 2, né? Um mostrou lá, a partir dos isótopos encontrados apenas em seres humanos, entre 10 e 11 pessoas, e o outro, se eu não me engano, foi em 28 pessoas. Eu vou colocar o artigo no comentário fixado para vocês darem uma olhada. Então tem trabalhos que mostram que é mais de 10, 28. Não é só 2. Eu não sei qual artigo que ele citou. Tem um artigo, acho que da década de 90, ou finzinho da década de 80, que é aquele que fala dos documentos, mas tem esse trabalho dos isótopos, que eu acho que é muito mais fidedigno, né? Muito mais fácil de chegar no número real, que aí varia, né? Chega até as 28 pessoas, mais ou menos, que um comeu. O outro comeu 10, a gente não sabe se os 2 comeram a mesma pessoa, e aí esse número, né? Mas pelo menos 28 pessoas teve o consumo. E eu falei pra vocês sobre um bicho que comeu 430, né? Mais de 430 pessoas e existiu. Tem um livro muito famoso que chama Man-Eaters of Kumaun. Eu não sei se tem em português, quando eu li só tinha em inglês. Espero que já tenha, porque é um livro muito legal do Jim Corbett, que ele foi um caçador por muito tempo, hoje ele tem vários parques, inclusive, de conservação. Já morreu, obviamente, né? E ele conta a história quando ele caçou a tigresa, essa tigresa aí, que ela ficava lá ela, acho que, se não me engano, veio do Vietnã e foi pra Índia, alguma coisa assim. As pessoas, o governo queria colocar um valor para as pessoas pegarem essa tigresa, e ele, como ele gostava muito dos tigres, ele falou, se fizer isso, a galera vai começar a matar tudo que é tigre. Não, deixa que eu vou lá e caço essa tigresa. E ele caçou essa tigresa, conseguiu caçar. O que tem de documento não tem, ela não foi taxidermizada igual os leões, então não tem um estudo de isótopos, mas tem muitos documentos paralelos de vários pontos, também vou colocar o artigo que cita esses documentos de vários locais diferentes que mostram que provavelmente esse número é um número até que real, por incrível que pareça. Então a gente tem um animal
um vertebrado. A gente sabe que mosquito mata muita gente, mas um mosquito só não ia conseguir fazer isso. Então, esse provavelmente é o animal que mais matou pessoas na história, pelo menos na história que conhecemos. Então, ela foi um terror. Inclusive, no livro dele, ele cita, né, que quando ele ficou lá na vila, onde tinha muitos ataques, as pessoas eram raquíticas, porque ninguém tinha coragem de sair de casa para comer. Tinham pegadas dessa tigresa em todo lugar. Pessoal, tô editando aqui, esqueci de falar que essa tigresa ela tinha problemas dentários, parecido com os leões de Tsavo. O Jim Corbett, quando caçou ela, ele viu que, acho que se não me engano, os 2 caninos estavam quebrados. Ele até comenta que pode ter sido uma bala que fez isso, mas isso impossibilitava ela de caçar suas presas naturais. Então esse é um dos motivos que fez ela começar a comer pessoas e só comer pessoas daí pra frente. Em volta da vila, perto das cabanas, as pessoas moravam em casinhas de madeira, super simples. É muito legal esse livro, vale a pena ler. Não tem só esse relato, tem outros também. Tem a mudança de chave, quando ele fala, eu não quero mais caçar bicho, e começou a virar fotógrafo, é bem legal. É bem sóbrio, né? Uma visão bem sóbria, apesar de ser aquela visão famosa do inglês salvador da pátria, né? Que era muito comum naquela época, mas vale a pena, muito dado história natural legal nesse livro. Mas enfim, para falar do vídeo do Henrique, é isso. Concordo com ele partes, 135 número extremamente superestimado, não é 135, mas também não é 2, Henrique. Acho que entre 25 e 28 deve ser pelo menos um número. Eles colocam lá uma margem de erro dos isótopos, mas é um número mais próximo da realidade. Beleza? Valeu!